Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Espero que as famílias também estejam bem. Tivemos aí esse problema aí com esse vírus que todo mundo está sabendo, mas temos fé que tudo vai passar e que vai dar tudo certo. Eu havia deixado para vocês um material falando sobre dízima periódica e eu soube que vocês tiveram um pouco de dificuldade para compreender. Então, assim, a gente vai tentar tirar o máximo de dúvidas possível para a gente poder dar continuidade ao nossos estudos, né? O que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica, ela é um número racional. E ela se dá através de uma divisão que não é exata. Por exemplo, eu tenho 1 e quero dividir esse 1 com 3. A gente sabe que para poder resolver essa divisão, eu preciso acrescentar o 0 aqui e o 0 e vírgula aqui. Não é isso? Isso a gente já aprendeu em algumas aulas anteriores e vocês também aprenderam lá no 5º ano, no 4º ano sobre isso. Então, aí a gente faz aquela famosa pergunta para a divisão, não é? Qual número que multiplicado por 3, porque a gente sabe que aqui é uma operação oposta à multiplicação, não é isso? Qual número que multiplicado por 3 vai dar 10 ou vai chegar próximo? A gente sabe que não tem nenhum número que multiplicado por 3 vai dar 10, mas a gente sabe que tem um próximo, não é isso? Quem é esse número? É o número 3. A gente sabe que 3 vezes 3, nós sabemos que é 9. 9 para chegar a 10 vai sobrar 1. Então, eu posso acrescentar o 0 aqui e dividir de novo. 10 dividido por 3, a gente sabe que vai dar 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Para 10 vai dar 1. Vocês estão observando que a cada vez que a gente sobra 1 e a gente acrescenta o 0, aparece o número 3 aqui. E essa conta, ela vai ser infinita, né? Infinitamente o 3 vai aparecer, não é verdade? Infinitamente o 3 vai aparecer. Outra aqui que a gente também pode fazer é 4 dividido por 3. Vai dar 1. 1 vezes 3 dá 3. Para 4 sobrou 1. O que a gente pode fazer? Acrescenta uma vírgula aqui e o 0 aqui. 10 dividido para 3, como a gente viu anteriormente, não tem nenhum número na tabuada de 3 que dê 10, mas tem um próximo, que é o 9. Então, 3 vezes 3, 9 para chegar a 10, vai sobrar 1. E aí, a gente observou também que acrescentando 0, vai aparecer o 3 e vai sobrar 1, e assim sucessivamente. Ou seja, aqui a gente não vai ter nunca uma conta exata, né? Então, ou seja, essa dízima periódica, ela é o resultado de uma divisão que não é exata. Por isso que aparece as repetições. O 3 aqui apareceu várias vezes, aqui eu tenho um inteiro 3333, e aí vai ser infinito esse 3, ele não vai parar de aparecer enquanto essa conta de divisão estiver acontecendo. Vou dar mais alguns exemplos para vocês. Bem, agora nós vamos dividir o 5 por 9. A gente sabe que 5 não dá para dividir por 9. Então, qual o nosso artifício aqui? O 0 e a vírgula, e eu acrescento um 0 aqui. Não é isso? Então, ficou 50 dividido por 9. Agora, a gente consegue. Qual o número que na tabuada de 9 vai dar 50 ou vai chegar próximo? A gente sabe que é quem? O 5, certo? 5 vezes 9 vai dar 45. Para 50 vai sobrar 5. E o que a gente pode fazer? Acrescenta o 50 aqui de novo. E o 5 aparece aqui outra vez. 5 vezes 9, 45. Para 50, 5. Acrescenta o 0. E aí, o que está acontecendo? O 5 está se repetindo infinitamente, assim como o 50 também vai se repetir infinitamente. O que eu quero mostrar para vocês sobre isso? Isso daqui, essa repetição que acontece logo após a vírgula, nós chamamos ela de período, tá bom?
Isso daqui é o nosso período. Tá certo? Ou seja, o período é o número que vai se repetir infinitamente, tá bom? Apareceu a vírgula e ele está se repetindo infinitamente, ele é o período. Então, nesse caso aqui, o número 5, ele pode ser representado período assim, ou simplesmente a gente pode escrever 5 é o período. Ok? Então, a gente já entendeu o que é um período, a gente entendeu que dízima periódica já é a repetição de um número, né? Após a vírgula, esse número decimal vai ser repetido infinitamente, então ele é o período, e isso aqui, essa conta aqui, a gente pode dizer, ou seja, esse resultado, ele é uma dízima periódica. Por quê? Porque o período está se repetindo várias vezes, ou seja, infinitas vezes. Aqui tem mais alguns exemplos de dízima periódica para vocês, ó. Nesse caso aqui, quem é o nosso período? O nosso período é o 5. Por que o 5 é o período? Porque apareceu a vírgula, na sequência o 5 está se repetindo infinitamente. Ou seja, foi uma conta de divisão que foi feita e esse 5 ele vai se repetir infinitamente. Nesse segundo caso aqui, quem é o nosso período é o número 2, porque o 2 está aparecendo após a vírgula e ele está se repetindo infinitamente. Aqui, no nosso terceiro, o 7, ele é o nosso período. Por quê? Porque ele está se repetindo infinitamente. E por último aqui nós temos o número 8, que é o período, porque ele está aparecendo após a vírgula e está se repetindo infinitamente. Outro exemplo aqui para vocês, ó. Eu tenho 0,444 infinitamente. Então, nós temos uma dízima simples. Nós temos uma dízima simples, onde o nosso período, quem é? O número 4. Nesse segundo caso aqui, eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa. Vocês estão observando que, após a vírgula, qual é o número que está se repetindo? É o 2 e 3, 2 e 3. Isso aqui também pode acontecer. Então, ela é uma dízima simples, tá bom? Ela é uma dízima simples, onde o período dela, quem é? É o 2 e o 3, tá bom? Nesse caso, não é 23, é 2 e 3, tá bom? Temos um outro caso aqui embaixo, ó, 0,1666 e assim sucessivamente, infinitamente o 6. Nesse caso, nós temos uma dízima composta, tá bom? Por que ela é uma dízima composta? Porque o período, nessa situação, o período ele não vem após a vírgula. Nós temos primeiro aqui, ó, um anteperíodo. Tá ok? Quando isso daqui acontece, quando existe o anteperíodo, nós dizemos que a nossa dízima, ela é composta, ou seja, o 1 é o anteperíodo e o 6 é o nosso período, tá bom? Nesse caso aqui, se aparecer uma escrita dessa para você, você sabe que apareceu um número depois da vírgula e depois dele vem uma sequência de repetições, esse número que veio após a vírgula, que não tem repetição, ele é o anteperíodo. E o que vem se repetindo continua sendo o nosso período, tá ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos recapitular o que a gente viu. Aqui eu tenho uma dízima simples. Por que ela é simples? Porque o período começa após a vírgula, né? A repetição, ou seja, a repetição ela vai acontecer assim que aparecer a vírgula. Então, nós temos uma dízima simples. Nesse caso aqui, ela continua sendo uma dízima simples, só que quem é o período? É o número 2 e o número 3. Eles são o período
dessa dízima. Nesse terceiro caso aqui, eu tenho o número 1, que ele não se repete, ele só aparece uma vez, então ele é quem? O nosso anteperíodo. E o 6 continua sendo o período, tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham tirado um pouco das dúvidas e eu vou explicar um próximo vídeo para a gente poder fazer a parte da fração geratriz, que também não é um bicho de 7 cabeças e dá para a gente poder aprender numa boa, para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo, tá ok? Dedique, pessoal, um tempinho do seu tempo, tá? Um pouquinho do seu tempo durante o seu dia, é o que a gente sempre conversa, né? Deixa o WhatsApp desligado, deixa o Facebook desligado e vai revendo o vídeo várias vezes, pega o material que eu enviei para vocês, tá? Que eu fiz com muito carinho para vocês poderem conseguir ir além. Eu sei que vocês são capazes, eu sei que tudo é muito novo pra gente, tá bom? Mas nós vamos vencer esse desafio juntos, tá bom? Próxima aula, próximo vídeo, fração geratriz. Quando eu lançar o material, você pega o seu conteúdo lá e a gente vai estudar junto, tá ok? Um grande abraço e fique com Deus.